Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo de Compliance e Gestão Pública. Esse módulo vai ser dividido em 6 horas de duração e falaremos das dimensões do compliance e da gestão pública, falaremos de riscos, falaremos de governança, falaremos de políticas de integridade, sistemas de integridade, das ISO, que tratam da gestão do compliance, questões sobre conceitos básicos, suborno, corrupção, que impactam a gestão pública, que impactam as políticas públicas. E sem políticas públicas boas, sem uma gestão do compliance, sem uma gestão pública efetiva, não conseguimos dar qualidade às políticas públicas, não conseguimos dar qualidade à gestão pública, não conseguimos dar qualidade ao Estado e à prestação dos serviços públicos, dos bens públicos. Portanto, é de grande importância esse tema. Eu sou o professor Humberto Mota Filho e já milito na área do compliance há algum tempo. Eu sou presidente da Comissão de Governança, Compliance e Diversidade da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão de entidade pública em todos os níveis, órgão consultivo do governo federal, e é um órgão civil, uma associação civil sem fins lucrativos, a mais antiga do Brasil. Tem 215 anos. Tenho a honra de presidir esse conselho, assim como também presido a Comissão de Estudos para a Transparência Pública da OAB, que foca em grande parte nesse tema fundamental do compliance da gestão pública. Fundei o Instituto Compliance Rio com vários colegas aqui no Rio de Janeiro, há questão de 5 anos atrás. Tivemos várias publicações da revista Compliance Rio, da qual tive a honra de ser editor. Frequento todas essas discussões mais atuais sobre compliance. E um exemplo aqui da nossa atuação também são 8 edições das revistas de governança e compliance que vocês podem ter acesso gratuito pela internet. Tá? É só digitar revista Governança e Compliance da CRJ, a revista Compliance Rio. São edições para exatamente dar publicidade ao grande público de vários temas de governança, compliance e gestão pública. Tive várias publicações sobre o compliance, o estado da arte, que podem ser encontradas, governança e compliance, agora recentemente ESG Compliance para a editora Saraiva, várias coletâneas de revistas, e recentemente também publiquei Decisões Conscientes, Empresas Resilientes, aí não é uma coletânea, é um livro de própria autoria, pela editora de Sistema de Gestão Pública. Em todos esses livros, o que a gente procura é exatamente mostrar como decisões de qualidade, como decisões conscientes, como boas decisões favorecem a gestão pública. E qual o caminho para tomar boas decisões. Né? Como mitigar riscos, como segregar riscos, né? Como monitorar as ações públicas, como fiscalizar as ações públicas, dentro da lógica do compliance. Né? Faça ou explique. Então, tudo isso também se insere na questão das ferramentas, agenda de governança, relato integrado, políticas de integridade, código de ética, audiências públicas, consultas públicas, né? Orçamentos transparentes, transparência ativa e transparência passiva, ou seja, são várias dimensões, os princípios da governança, equidade, responsabilidade, né? a transparência. Isso. Então, temos agora recentemente, no ano de 2023, um Instituto de Governança, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, lançou a 6ª edição das melhores práticas de governança, e ele coloca a integridade como um dos princípios da governança. Percebam, ele reconhece mais do que nunca não só a importância da governança corporativa, mas a importância da governança pública. A governança corporativa
e a governança pública andam de mãos dadas. Elas são complementares. Uma não pode ser efetivada sem a contribuição da outra. Então, nessa aula de hoje, né, vamos falar um pouco da ISO 19600, da gestão do compliance e gestão de suborno, também a ISO 37001, 37001, e seguiremos ainda nos módulos seguintes a falar do Compliance Officer, que pode ser público, claro, né? O responsável pelo compliance de uma repartição, de uma autarquia, de uma empresa pública, de um ministério, tá? A Sociedade de Economia Mista, e o relato integrado, que é uma grande ferramenta de comunicação da efetividade da sua governança, da efetividade do seu compliance. Em especial e resumidamente, é uma grande ferramenta para transparecer, para publicizar como a sua organização, seja pública ou privada, ela gera valor. E como ela vai gerar valor no futuro. Ao invés de ser uma fotografia que vai captar só o presente e uma parte do passado, o relato integrado ele quer ser um filme, ele quer ser a projeção para o futuro de todo o valor que a sua organização pode gerar, né? Reduzindo riscos, aumentando a integridade e consolidando a sua reputação. Enfim, como as organizações podem ser mais resilientes, mais duradouras, mais perenes, mais relevantes, mais úteis, né, no fornecimento de decisões públicas, de bens públicos. É essa a questão, né? Uma questão quase atemporal, uma questão sempre presente, né? Seja qualquer Estado, seja qualquer governo, seja qual for o Estado, qual for o governo. Então, vamos adentrar aqui na ISO 19600, na ISO 37001, né? Tendo em conta esse contexto que eu acabei de dar, tendo em conta essas preocupações, essas questões que eu acabei de lançar para todos vocês, ok? E eu pretendo fazer isso aqui com vocês de uma forma muito dinâmica, muito objetiva e trazendo para você questões, as grandes questões que nós procuramos responder na comunidade do compliance, no mundo do compliance, no mundo da governança, as questões atuais, presentes em 2023. Quais são as grandes questões? Portanto, eu organizei esses nossos encontros, esse módulo, essas nossas aulas, a partir de grandes questões que vão dar para vocês um sentido de urgência, um sentido de prática, de modernidade, sobre os grandes temas da governança e da gestão pública. E vamos começar, então, com a primeira questão para debate. Todas elas são questões para debate que podem ser aprofundadas, podem ser revisitadas no material de vocês e que eu espero que possam ajudá-los muito como gestores públicos, né, ou advogados a resolver todas essas questões. As grandes questões do compliance e da gestão pública. Portanto, começando na primeira questão para debate. O que são os padrões ISO? Eles devem ser adotados por todos, inclusive pelos órgãos públicos, pelo Estado, pelas empresas públicas, pelas autarquias, pelas agências regulatórias? Bom, e aí eu já inicio colocando aqui para todos, para os colegas, que os padrões internacionais de referência para a gestão de sistemas de compliance encontram-se na ISO. Portanto, a ISO do compliance, essas ISOs agora que eu passo a falar, são padrões internacionais de referência. Referência para quê? Nesse caso específico, são padrões internacionais de referência para a gestão de sistemas de compliance, que vão se encontrar expressos na norma ISO 19600, né? E ela pode ser reeditada, ela pode ser atualizada de tempos em tempos. Ela não é um instrumento público, você tem que, vamos dizer, adquirir essas normas, né? E elas podem ser muito úteis para a sua organização. Vamos ver como, né? Então, esses padrões internacionais de referência para a gestão de sistemas de compliance, expressos na ISO 19600, acompanham também uma outra ISO, que trata de gestão de sistemas anti-suborno.
e que, por sua vez, estão na ISO 37001. Reparem bem, é preciso observar que, no Brasil, a terminologia empregada pela legislação anticorrupção, pelo decreto de governança, pela lei das estatais, né, denomina sistemas de compliance de forma genérica, como programas de integridade. Então, em geral, se você for pegar esse material, essa legislação, sempre que você ouvir, né, sistemas de compliance, gestão de sistemas de compliance, de forma genérica, o que se está querendo buscar são a implementação, monitoramento, fiscalização, gestão de um programa de integridade. Aqui eu faço um pequeno à parte. Já como diria meu colega e amigo Marcelo Zenker, que foi diretor de integridade de compliance da Petrobras, procurador, e é um grande advogado que atua na área, é importante nós termos a noção de que o compliance não se esgota na realização, na implementação de um programa de integridade. O programa de integridade é parte de um sistema de compliance. Mas o sistema de compliance, ele é permanente. Ele não tem um começo, meio e fim, né, como um projeto. Portanto, a gente não fala de um projeto de compliance. E se fala, talvez não seja a melhor colocação. Por quê? Falamos de um programa de integridade que vai estar aderente a um sistema de integridade, que a todo momento pode ser aperfeiçoado, melhorado, corrigido, modernizado, adequado aos riscos novos que surgem, dispensando os riscos eventualmente que nem mais existam ou que sejam irrelevantes, aderindo à dinâmica da economia, à dinâmica dos negócios, à dinâmica da boa governança, que também sofre as suas alterações. Cada vez mais a boa governança e a boa governança pública está ligada ao accountability, à prestação de contas, a um governo democrático, ao reconhecimento disso, ao reconhecimento de uma pluralidade de interesses. Portanto, é bom termos em conta que, ao falarmos de programa de integridade, isso é parte da história, é parte da gestão do compliance. O compliance deve ser entendido como um sistema, no sentido de que ele não é apenas um projeto que você planeja, executa e finaliza, né? Ele precisa sempre ser revisitado, aperfeiçoado e melhorado. Então, seguindo aqui na conceituação das ISOs e procurando descobrir já como eles devem ser adotados, se podem ser adotados por todos, né, em especial pelos gestores públicos, os padrões ISO 19600, ou o padrão ISO 19600, é plenamente aplicável à estruturação dos programas de integridade pública e corporativa, ou seja, tanto para o público quanto para o privado. É claro que vamos fazer sempre tendo em conta a realidade da sua organização, a realidade do seu órgão público, os riscos do seu órgão público, né? As potencialidades do seu órgão público, os limites orçamentários, os limites operacionais, né? E os riscos também cibernéticos, financeiros, socioambientais, né? A sua matriz de risco, o seu mapa de risco, né? O momento da sua organização, a maturidade da sua organização, né? O apetite de riscos da sua organização, ele é grande, ele é pequeno, né? Portanto, há diversos fatores a serem considerados. Não é simplesmente pensar que nós vamos adquirir uma ISO, no caso a ISO 19600, e simplesmente apertar um botão e o nosso programa de integridade vai passar a rodar, vai passar a operar como se fosse a partir de um passe de mágica. Não, não é isso. É preciso adequação, é preciso treinamento, é preciso adaptação, é preciso criatividade, né? É preciso a emergência de tudo isso dentro de um sistema. E o programa, quanto melhor ele for, quanto mais eficaz ele for, ele vai revelar toda essa trajetória. Portanto, ele vai evidenciar todo esse esforço. Um programa de prateleira, um programa simplesmente
adquirido e que se pensa que se pode apertar um botão para ele rodar dentro de uma gestão pública, ele vai deixar todas as evidências dessa falta de ambição, dessa falta de cuidado, de criatividade, de adequação, de esforço, né? E, portanto, ele não vai servir como uma boa evidência de um programa de integridade. A norma ISO 19600, ela auxilia a quê? Ela auxilia a que se estabeleça, se desenvolva, se implemente, se avalie e se aprimore um sistema efetivo e responsivo de gestão de compliance. Portanto, ele vai responder aos desafios. Ele vai ser efetivo na mitigação, na redução e principalmente na prevenção de riscos. Porque todo sistema de compliance, todo programa de compliance, programa de integridade, falando na gestão pública, ele precisa sim prevenir, mitigar e remediar riscos. Riscos operacionais, riscos legais, jurídicos, riscos financeiros, riscos de reputação, riscos cibernéticos, de segurança da informação, de vazamento da informação, ou, né, no caso da prevenção, na segurança da informação em si. Portanto, há um complexo de riscos que pode ser monitorado, fiscalizado e prevenido. A norma é genericamente aplicável a todos os tipos de agência, públicas ou corporativas, mas é preciso observar que não existe um único sistema de gestão de compliance que pode ser aplicado genericamente a qualquer organização pública. Ela serve de referência, ela serve de modelo, ela serve de guia, mas ela não é o ponto final desse sistema. Cada organização precisa desenvolver e gerenciar um sistema de gestão de compliance que reflita as suas próprias necessidades, que reflita as suas próprias particularidades, complexidades, desafios, maturidade. Seguindo, então, dentro dessas questões, nós avançamos em mais uma questão para o debate. E aí eu pergunto a todos vocês, quais são os elementos comuns aos sistemas eficazes de gestão de compliance? Será que nós poderíamos delinear, expressar, revelar aqui para vocês elementos comuns a todo e qualquer sistema eficaz de gestão de compliance? Ou seja, de prevenção, mitigação e redução de riscos? Portanto, quais são os elementos comuns aos sistemas eficazes de gestão de compliance? Existe essa possibilidade de se afirmar elementos comuns? Caminhando a partir da norma 19.600, a norma indica alguns elementos comuns aos sistemas eficazes de gestão de compliance. Portanto, é possível afirmar que sim, existem elementos comuns. E quais são eles? O comprometimento da alta direção para estabelecer e manter uma cultura de compliance. Uma política de compliance que defina o escopo do sistema de gestão de compliance e objetivos. Os seus objetivos. As responsabilidades e as medidas de responsabilização aplicável a todos os níveis da organização. Portanto, parando apenas nesses dois antes de prosseguir, percebam que eles sim são bastante aderentes à nossa própria legislação. Se aqui nos recordarmos da nossa legislação anticorrupção, né, considerado o marco do programa de integridade, do programa de corrupção, do compliance brasileiro, né, vemos que lá já se fala do comprometimento da alta administração e de políticas de compliance, que definem o escopo do compliance, né? E aqui se fala em sistema de gestão de compliance porque
é o escopo dessa norma. Mas o que eu quero demonstrar com isso é que há uma aderência, uma compatibilidade e uma certa uniformidade do que é considerado relevante, inclusive mundialmente, né? Em qualquer jurisdição, em qualquer país, sobre a efetividade do compliance. E logo de início nós percebemos que o comprometimento da alta administração, portanto, os diretores públicos, os gerentes públicos, os gestores, os ministros, o presidente, todos, ao demonstrarem o seu comprometimento, vão estar gerando, com o programa, com a gestão do compliance, né, vão estar dando um grande passo para a sua efetividade. Assim como uma política que seja clara e que defina o escopo do sistema de gestão vai dar um norte. Vai dar um norte para todos os gestores saberem que terão responsabilidade para executar aquelas políticas e, caso não executem aquelas políticas, também é preciso saber como eles serão responsabilizados, qual o alcance, qual o sentido da sua responsabilidade, como será a cadeia de responsabilidade, né? Quais serão as evidências relevantes para se responsabilizar o gestor do compliance. Sem isso, não há efetividade, né? Sem a capacidade de se responsabilizar, sem o comando e o controle, não há efetividade no programa de compliance. Mas vamos prosseguir, vamos ir além. A partir desses dois, nós encontramos também como fundamental, como elemento comum para a efetividade de um sistema de gestão de compliance, a explícita definição de responsabilidades individuais em relação às obrigações de compliance. É o que acabamos de dizer, né? Portanto, é preciso que a responsabilidade esteja muito clara, muito definida, objetivada nas políticas de compliance, para que ele possa exatamente ter consequência, né? Ter vida, para que as pessoas possam saber a quem buscar caso haja questões a serem enfrentadas. E prosseguindo-se ainda dentro desses elementos comuns, nós temos também a avaliação periódica dos riscos de compliance. É claro, eu disse aqui para vocês que não se resume a um programa de integridade, mas sim a um sistema de integridade. E um sistema por quê? Porque não é uma fotografia, é um filme, não é um projeto, é um programa. Há uma continuidade, há uma circularidade, há um ciclo do sistema, do programa. Portanto, a avaliação tem que ser periódica para nós podermos saber se os riscos foram corretamente, foram devidamente prevenidos, mitigados, reduzidos ou anulados. É preciso uma avaliação periódica para saber se os gestores foram premiados por suas boas condutas, se a organização foi premiada pelas boas condutas dos seus empregados ou dos seus servidores, ou se houve a responsabilização uma vez verificado as incongruências, os ilícitos, né? É preciso saber se houve consequência para aquele programa. Portanto, a avaliação periódica dos riscos de compliance, ela vai incidir, ela vai ser aplicada para as consequências e para as probabilidades de não se cumprir as obrigações de compliance, né? Para aferir a exposição aos riscos de compliance e priorizar a aplicação dos recursos de controle. Será que estamos com os recursos suficientes para o cumprimento do programa? Será que esses recursos estão sendo aplicados ou contingenciados? Será que, uma vez aplicados, esses recursos estão realmente surtindo efeitos? Ou será que nós devemos aplicar esses recursos em outros lugares para favorecer outras condutas ou para punir, ou, quiçá, outras condutas ainda? Então, tudo isso deve ser objeto de consideração. Tudo isso deve ser objeto de análise, de avaliação para um sistema de gestão de compliance efetivo. Todos esses elementos comuns. Mais ainda, existem outros, né? Dentro dos elementos comuns aos sistemas eficazes de gestão de compliance, que estão expressos na 19.600, mas não só nela, também se encontram na nossa legislação. Há muita aderência, há muita coincidência, há muita similaridade
nas legislações de compliance de uma forma geral, que beberam nas fontes norte-americanas, que beberam nas fontes inglesas, né? Então, temos aqui o tratamento dos riscos de compliance com o objetivo de minimizar os riscos de não cumprimento. Ou seja, você, uma vez que identifica quais são os riscos mais relevantes, os riscos operacionais, jurídicos, legais, reputacionais, financeiros, socioambientais, você identifica aqueles riscos que são mais relevantes. Em que sentido, professor? Você identifica os riscos mais relevantes que, caso uma vez esses riscos, né? E aí vale a pena aqui já fazer uma pequena parte. O que são riscos, né? São aquelas ameaças potenciais às atividades da sua empresa. Portanto, tudo aquilo que ameace potencialmente a sua empresa ou o seu governo, ou o seu ministério, ou a sua autarquia, né? Tudo aquilo que ameaça o gestor público potencialmente para o cumprimento das suas atividades é um risco, né? E esse risco pode ser financeiro, caso ele diga respeito ao orçamento, às obrigações financeiras. Ele pode ser jurídico legal, caso ele diga respeito à gestão dos contratos. Ele pode ser reputacional, caso ele diga respeito à sua imagem, ao seu nome, à sua marca, né? Ele pode ser operacional, caso ele diga respeito à forma como aquela organização é dirigida, é operada, né? Como ela gera as suas ações, como ela pratica as suas ações, como se dão as condutas. Portanto, esses riscos todos, eles vão ser avaliados, eles vão ser mapeados, eles vão ser endereçados dentro de um programa de integridade a partir do que, professor? A partir da probabilidade e a partir do seu impacto. Isso tudo vai estar dentro da matriz de riscos. Portanto, a partir da matriz de risco, você vai identificar aqueles riscos que são relevantes para a sua empresa, dentro da sua operação, dentro do seu financeiro, dentro do seu jurídico. A partir disso, você vai, com diversas equipes, com parcerias, ouvindo aquela organização, você vai mapear esses riscos a partir de dois grandes vetores, de um gráfico, de uma equação. Então, vamos supor aqui o risco do não cumprimento do orçamento pelo gestor público. Qual a probabilidade desse risco se efetivar? Ele vai sair da potencialidade, do campo da hipótese, ele vai se tornar uma realidade, um fato, um evento. Ele vai se tornar, a partir de então, ele não será mais um risco, ele será uma realidade. Qual a probabilidade disso ocorrer? Qual a probabilidade de eu não cumprir o meu orçamento, dele ser contingenciado, de haver corrupção, de haver malversação, do recurso não chegar, de eu ter que refazer meu orçamento? Quais são as hipóteses, né? E qual a probabilidade disso ocorrer? Quais chances disso ocorrer? Bom, isso é um ponto. São pequenas? São médias? São grandes? Vocês vão ter que dizer. E aí, numa outra linha desse gráfico, dessa equação, eu vou colocar o impacto. Bom, e se isso ocorrer? E se o orçamento da minha organização pública, eu como gestor público, se eu, uma vez, caso ocorra caso ecloda esse risco, caso ele incida, caso ele se concretize, caso ele se torne real, ele saia do mundo potencial, do mundo das hipóteses e se torne real. Qual o impacto para a minha organização? A minha organização deixa de existir? É um impacto existencial? A minha organização continua existindo, mas ela vai ter vai incidir sobre ela uma grande responsabilidade, uma grande cobrança. Ela vai ser penalizada, os gestores vão ser penalizados. Quais serão as consequências? Quais serão os impactos a partir da eclosão desse risco, a partir da incidência desse risco, né? Portanto, tudo isso que eu acabei de falar não é nada mais, nada menos do que o tratamento dos riscos de compliance.
com o objetivo do quê? Exatamente de minimizar esses riscos de não cumprimento. Nós vamos interromper aqui um minuto essa aula, depois voltaremos para continuar falando sobre a gestão de compliance e os elementos comuns aos sistemas eficazes de gestão de compliance. Eu sou o professor Humberto Mota Filho, agradeço a todos a atenção e para contatos hmotafilho@yahoo.com.br. Muito obrigado, até a próxima.